olhando para o teto de uma cela, sem poder botar uma comidinha na boca da sua filhinha na hora do almoço. Imagina, você que é pai, nesse momento, mais um injustiçado que está preso. E na hora de dormir, não pode dar um cheirinho na cabeça da sua filha, um beijo de boa noite e falar: durma com Deus, minha filha. Algumas pessoas acharam que destruindo as vidas de pessoas humildes, pessoas inocentes, de empresários e até de parlamentares, iam nos intimidar, iam nos calar, iam impedir que nós lotássemos Copacabana. Não! Eles não vão conseguir fazer isso, porque nós estamos aqui para defender a nossa liberdade. Nós estamos aqui para defender a liberdade da Débora. Sim, aquela patriota do batom na estátua. Nós estamos aqui para defender a liberdade do Ezequiel, que é casado com a Débora, aquela mãe de 6 filhos, lá em Ji-Paraná, que tanto o presidente Bolsonaro fala. E nós estamos aqui pela família do Crezão, que está aqui com a gente. Esse que foi a vítima fatal de um ministro que, de forma deliberada, deixou o Crezão morrer na cadeia, impedindo que ele cuidasse da sua própria saúde. E eu tenho uma coisa para falar a todos vocês. Nós vamos derrotar o alexandrismo. Nós vamos derrotar os verdadeiros destruidores da democracia. Aguenta a voz do povo aí agora. Luiz Inácio enganou algumas poucas pessoas pela última vez. Luiz Inácio destruiu a esperança de algumas pessoas desavisadas pela última vez. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. E para concluir, eu quero citar um outro provérbio aqui, pastor Silas, que é o 26, 27, porque nós vamos derrotar os destruidores da democracia. E olha o que diz o Provérbios 26, 27, presidente, pai, irmão, amigo, professor Bolsonaro. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. E agora, o Lula usa a máquina pública para perseguir a oposição e para perseguir Bolsonaro. Mas eu tenho uma boa notícia para dar a todos. Nós vamos aprovar a anistia muito em breve. Sim, o próximo presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Sim, porque nós queremos o nosso futuro de volta. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Alô, Brasil! 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 É Brasil! Quero convidar agora a palavra, ele que abriu as portas do seu estado e nos acolheu toda a nação brasileira, representante do maior do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro. Bom dia, Rio!
Meu povo, toda vez que eu começo uma fala, quando o presidente Bolsonaro está junto, eu gosto de lembrar uma coisa, e vocês vão me ajudar a lembrar. Gostaria que levantasse a mão quem mora no Rio de Janeiro aqui. Presidente Bolsonaro, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Sabe por quê, gente? Nós vivemos num país onde somos 26 estados e um Distrito Federal. Somos 220 milhões de pessoas, pastor Silas, que, infelizmente, algumas delas não fizeram aquilo que o Rio de Janeiro fez. Sabe por quê, presidente? Porque o Rio de Janeiro te deu quase 60% dos votos válidos na última eleição. E eu queria que você falasse assim comigo para que o Brasil inteiro veja: eu não errei! Eu não errei! Eu não errei! Esse povo do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro, não errou. E essa semana, um jornalista me perguntou quem era o meu candidato para 26 e eu falei: o único candidato em 2023, 2026 será Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Brasil precisa novamente de um projeto político para as pessoas. O Brasil não precisa de um projeto político para um pequeno grupo, precisa para o seu povo. Eu falei essa semana que esse governo que está aí tem usado pessoas inocentes presas como forma de deixar a militância unida, pastor Silas. Só que o nosso povo, ele vem de graça para a praia de Copacabana. O nosso povo, presidente Bolsonaro, não precisa de pais e mães presos para vir na rua celebrar o seu líder. E por isso, nós estamos aqui hoje. Quem veio de graça aqui? Quem veio de graça? Quem veio de graça, povo do Rio de Janeiro? Fala aí! Eu vim de graça! E, presidente, esse povo veio de graça para pedir anistia já. O Rio de Janeiro clama ao Brasil: anistia! Anistia! Viva o Brasil! Viva Jair Messias Bolsonaro! Viva o nosso Rio de Janeiro! Governador Cláudio Castro, nesse momento, quero passar a palavra a ele, que serve de exemplo a todos os nossos governadores. Vem fazendo um trabalho maravilhoso no estado de São Paulo, posso chamar de uma reforma na nossa capital paulista. Ouvindo a palavra, governador Tarcísio de Freitas! Alô, Brasil! 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 Bom dia, Copacabana! Não ouvi. Bom dia, Copacabana! A gente está aqui no dia de hoje, prestem atenção. Não é para testemunhar a história. A gente está aqui no dia de hoje para escrever a história. Quem concorda comigo? Nós vamos escrever uma história diferente para o Brasil. A gente está aqui no dia de hoje para lutar pela liberdade. A liberdade é uma árvore que dá fruto. E no dia que essa árvore morrer, os frutos vão embora. Vai embora o investimento, vai embora a segurança jurídica, vai embora a prosperidade, vai embora a própria democracia. Qual a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder? A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. A gente está aqui em homenagem ao Crezão. A gente está aqui pela família dele, porque o Crezão não pode ter ido em vão. A gente está aqui pela Débora. A gente está aqui pelo Ezequiel. A gente está aqui para fazer a diferença. O que eles fizeram? Usaram batom? Num país onde todo dia
a gente assiste traficantes indo para a rua, onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política, foram reabilitados. Está certo isso? Está certo isso? Parece haver justiça nisso? Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. E podem ter certeza que nós vamos conseguir os votos. Nós vamos conseguir cuidar dessas pessoas. A gente precisa passar isso a limpo para que a gente tenha pacificação, para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais, para que a gente possa discutir a longevidade, para que a gente possa discutir o envelhecimento da população, o financiamento do SUS. Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro! Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o governo Bolsonaro. E vocês vão lembrar, eu quero lembrar aqui, presidente, uma coisa. 2014, o senhor, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, falando que estava pronto para se doar pelo Brasil. Falando que aquilo podia custar a sua própria vida. O senhor estava antecipando o que aconteceu em 2018. Uma facada que, pelas mãos de Deus, não te levou. O senhor é fruto do milagre. O senhor terminou a campanha com uma bolsa de colostomia. E o senhor foi forte. Eu nunca conheci ninguém com a sua fortaleza. Fui te visitar no hospital. Fui despachar contigo no hospital. E eu me lembro quando o senhor disse: isso aqui é muito sofrimento. Tem dia que eu não aguento a dor. Mas o senhor foi forte. O senhor venceu. E entregou um país diferente. Um país moderno. Uma pessoa que aprovou reformas. Eu queria saber se vocês lembram quem fez algumas coisas. Quem levou água para o Nordeste? Quem isentou moto do pedágio? Quem criou o Pix? Quem garantiu o auxílio emergencial no momento mais importante, no momento da pandemia, de R$600? Quem salvou empresas e empregos com benefício emergencial? Quem criou o Pronamp? O Brasil era diferente. A gente tem que voltar a caminhar em direção à prosperidade. A gente tem que discutir a economia do conhecimento. A gente tem que promover a riqueza. E a gente precisa de um grande líder. E esse líder é Jair Messias Bolsonaro! E a gente está aqui, que sabe, e para agradecer o apoio de vocês, para agradecer a luta de vocês, porque a gente sabe que nós vamos vencer. Nós vamos liberar essas pessoas. Nós vamos libertar o Brasil da esquerda, dessa esquerda que tanto maltrata o nosso país. E nós vamos reconduzir o melhor presidente da história ao seu lugar. Viva Bolsonaro! Brasil acima de tudo! Viva Copacabana! Viva o Brasil! Feitas as palavras, nosso governador Tarcísio. E nesse momento, quero passar a palavra a ele que nos defende à noite, escondido em seu quarto, em seu leito, porque a Bíblia diz: de joelhos dobrados vencerá, através da oração alcançará. Ele que tem orado por a nossa nação, e partiu dele a ideia desse manifesto e desse movimento. E foi através de oração e tocando o seu coração que ele nos uniu. Quero passar a palavra a ele, coordenador do nosso evento, pastor Silas Malafaia!
Bom dia, povo abençoado do Brasil. Você tem uma pessoa passando mal, vê aí o pessoal, ó, traz aqui para poder passar. Abre um corredor, abre aqui um corredor, por favor. Traga aqui a pessoa, pessoal aí do apoio, por obséquio. Vamos, pessoal do apoio. Isso. Ok. Deixa passar. Tem bombeiro, tá todo mundo aí. Pronto. Povo abençoado do Brasil, preste atenção, por favor, que nós estamos falando em anistia, mas você precisa entender por que essas pessoas estão presas. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Então vamos às provas. Quando você faz uma acusação desse nível, você não pode usar bravata. Você tem que provar. Onde é que começa a história de crimes de Alexandre de Moraes? Há quase 6 anos atrás, ele passou a presidir o inquérito de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, que é obrigado. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes, ele estabelece o crime de opinião. Como no Estado democrático de direito, você tem crime de opinião? Ele rasga o artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de expressão, e ele estabelece a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que a censura é vedada. A partir daí, ele cerceia redes sociais de brasileiros, de políticos, prende gente por opinião e tem gente exilada no exterior por causa de opinião. E aí você vai para uma sequência de crimes desse ditador. A coisa é mais grave do que a gente está falando aqui ou pensando. Para vocês terem uma ideia, agora o Ministério Público da Espanha, Alexandre de Moraes, pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, crime de opinião. O Ministério Público da Espanha dá uma lambada em Alexandre de Moraes. O que para você é crime, aqui na Europa é liberdade de expressão. Se a gente continuar, Alexandre de Moraes, todo brasileiro, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? O direito de você recorrer às instâncias. Lula e sua quadrilha foram condenados em todas as instâncias com amplo direito de defesa. Ele rasga o artigo 102, que diz quem tem foro no Supremo. Essas pessoas foram cerceadas do devido processo
legal. A coisa é muito séria, minha gente. Essas pessoas não tiveram direito a recorrer nada. Sabe qual é o crime? Golpe de Estado e ação violenta contra o Estado democrático de direito. Isso é uma piada! Isso é uma safadeza! E se você continuar, você vai ver que Alexandre de Moraes rasga várias leis. Vou citar uma. 12.850/2013, artigo 4º. A delação premiada tem que ser espontânea. O Brasil viu o que Alexandre de Moraes fez com o Coronel Cid. Olha, já tem uma ordem de prisão contra você. Se você não atender o que a gente está falando, a tua família, tua mulher e tua filha, nós vamos continuar o processo. Isso também é abuso de autoridade. Para vocês entenderem, você quer ver uma outra? O Código de Processo Penal, o artigo 254 diz sobre suspeição de juiz. Alexandre de Moraes declarou que ele é vítima, que havia um complô para matá-lo. Ele não pode presidir esse inquérito porque ele é vítima. Eu podia continuar mostrando para vocês as leis que ele rasgou. Presidente Bolsonaro, ele rasga leis de tratados internacionais do Brasil. A Convenção da ONU contra a Tortura. Não se pode aceitar ameaça de ninguém em processo judicial. O Pacto Internacional de Direito Político, artigo 14º, livre a sua defesa e você não pode auto-se incriminar. Agora eu vou para uma segunda parte, para encerrar minha palavra, e eu vou provar para vocês que não houve nenhuma tentativa de golpe. Pura perseguição política a Bolsonaro e à direita. Então vamos às provas. E eu vou encerrar minha palavra. Prova número 1. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo, dizendo que poderiam haver manifestações violentas. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Que a polícia militar, que toma conta de manifestações, estava lá. Se houvesse tentativa de golpe, Lula assinava uma GLO, garantia da lei e da ordem, e botava as Forças Armadas em Brasília. Prova número 2, que não houve golpe. O general, diretor do GSI, o gabinete de segurança de Lula. Gente, isso é uma piada. O palácio de portas abertas, recebendo pseudos golpistas e ele dando água. Que golpe é esse, minha gente? Terceira prova. Como disse o deputado Pazuello para mim, não existe golpe contra prédios. É dano ao patrimônio público. Golpe é para quem está no poder. Lula estava livre e solto em Araraquara. Ninguém tentou nada contra ele. Terceira prova que não teve golpe. Qual a arma que foi apreendida?
essas mulheres e homens que foram presos não tinham nem pedra na mão. Golpe sem armas não existe. Quarta prova. Ah, meu irmão, eu não vou levar nada para casa, vou deixar tudo aqui. Quarta prova, senhor Flávio Dino! Cadê as imagens das câmeras de Brasília? Ou ele apagou ou escondeu! Prova número 5. Como é que Jair Messias Bolsonaro é colocado no inquérito de golpe e ele estava nos Estados Unidos? Pato Donald, Mickey, tio Patinhas. Bolsonaro estava na América. Eu pergunto à Polícia Federal e Alexandre de Moraes, cadê as conexões? Onde estão as provas que Bolsonaro estava comandando da América essas pessoas? Sexta prova, e essa aqui é interessante, de que não houve golpe. Preste atenção. O ex-comandante do Exército, Freires Gomes, 8 horas de depoimento na Polícia Federal. Olha o que ele fala. O presidente Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, hipótese de estado de sítio de defesa, do 136 ao 109, com detalhe, para estabelecer estado de defesa e de sítio só com a aprovação do Congresso. Que golpe é esse com a Constituição? Quem inventou a farsa diminuta de golpe foi uma jornalista inescrupulosa de O Globo. Então vai aqui meu desafio. Alexandre de Moraes, Polícia Federal, mostra a minuta de golpe e vamos deixar de conversa fiada. Última prova para eu encerrar. Eu estou mostrando provas de que não houve golpe. Quebra-quebra em Brasília, a esquerda fez pior, e várias vezes. Última prova. A delação do coronel Cid. A delação do coronel Cid é cheia de narrativas. É que fulano disse, Beltrano disse aquilo, Beltrano disse para ciclano. Não tem prova de nada. Ele mudou a delação várias vezes. E nós assistimos o vídeo que eu acabei de citar, de Alexandre de Moraes, pressionando ele. Agora, eu vou dar uma resposta a Alexandre de Moraes sobre a delação de Cid, citando o eminente ministro, decano do STF, Gilmar Mendes. Olha o que Gilmar Mendes cita no plenário do STF. Essa maneira de delação, onde a pessoa só é solta depois que fala o que eles querem. Você sabe o que Gilmar Mendes disse? Que é tortura, coisa de pervertido. Alexandre de Moraes
Gilmar Mendes diz que esse tipo de delação é tortura e coisa de pervertido. Dados que você talvez não saiba. A primeira turma do STF, que vai dizer se admite ou não a acusação, escuta o lance. Zanini, advogado de Lula. Flávio Dino, comunista, e chamou Bolsonaro de demônio. E Alexandre de Moraes. São 5. Já está 3-2. Agora escuta, gente, a covardia. O julgamento de Bolsonaro já está feito. Qual é a prova? Escute. O processo tem mais de 80 mil páginas. Os advogados têm 15 dias. E a primeira turma vai ter 10 dias. Que julgamento isento é esse? Eu vou encerrar dizendo, senhores ministros do STF, os senhores estão respaldando um fora da lei e um ditador. Estão jogando na lata do lixo a Suprema Corte. O STF tem sido o Supremo Tribunal da Injustiça e o Supremo Tribunal da politicagem barata. Senhores deputados e senadores, anistia já! E eu termino. Por tudo isso que eu falei, eu provo que essas pessoas estão presas injustamente. Mas eu vou fechar dizendo uma coisa aqui. Pastor, o senhor é radical, hein? Não. Eu vou deixar uma janela. Eu quero apelar aos ministros do STF, aos senadores e deputados. O Brasil é uma nação pacífica. Isso não serve para lado nenhum. Aonde vamos parar se Bolsonaro for preso? Você sabe o que é que pode acontecer? Duas coisas. Nada ou tudo. A coisa é mais perigosa, senhores, do que nós pensamos. Senhores ministros, ponham juízo. Vamos buscar... Isso aí não é a solução que você acabou de gritar. Desculpa. Isso aí não é a solução. Vamos buscar um caminho de paz e de conciliação. Porque isso não vai ser bom para lado nenhum. E para zerar, brava gente brasileira, longe vai, temos servir. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente.
ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essas pessoas presas ilegalmente, Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Lindas palavras. Meus amigos, chegou o momento tão esperado. E nas Santas Escrituras diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. São as palavras de Deus. E Ele veio para nos apresentar a verdade. Ele representa a verdade da nossa nação. Com vocês, Jair Messias Bolsonaro! Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia, meu Brasil. Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum, seus governadores, Tarcísio, Mauro Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. E, obviamente, mais que a defesa, devemos ter consideração com as mulheres. E olhem só, eu vou citar o nome de 5 mulheres aqui. A primeira, Débora dos Santos, está há 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação, com uma pesada pena. Eu peço a Deus que isso não ocorra. Temos também a senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, Cláudio Castro, 11 anos de cadeia. Temos também a senhora Iraci Naguchi, 71 anos de idade. Condenação, Tarcísio, 14 anos de cadeia. Temos aqui de Santa Catarina, Jorginho, a senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. E a última aqui, eu cito o Mauro Mendes, que é de Mato Grosso, mas a senhora do Ceará, senhora Francisca Ildete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. E mais dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Como faltou aqui agora, como havia combinado com o Bruno Scheid, trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos
O mais velho, 10 anos. O mais novo, 10 meses. O marido, um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia, naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados. Vive de favores. E esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos, a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. E estamos passando. Tem alguém passando mal, é isso? O bombeiro, por favor. Aquela semana que está em pé ali, levantando a mão, tem uma pessoa que está passando mal ali, por favor. É aqui o corredor aqui, por favor, o corredor aqui. Só abrir um corredor aqui, por favor. Ok? Abre o corredor que vai ser transportado aí. Ok? Posso continuar? Essa senhora aqui, tem mais alguém? Tá atendendo ali. Está sendo atendida aí? Posso continuar? Serviço médico já está presente. Corredor está aberto. Bombeiro já está ao lado do colega que está passando mal. Vamos continuar. Se precisar, eu paro. Uma pessoa é importante para nós. Vida e liberdade se confundem.
E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser. 70 anos bem vivido. Algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência de estar ajudando o seu país a sair da escuridão. Essas pessoas que eu citei aqui, senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado. Elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? Por que nós sabemos que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano? Uma outra, associação criminosa armada. Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23? Uma outra, golpe de Estado. Como disse há poucas semanas no programa Roda Viva, ministro da Defesa José Múcio, golpe de Estado é o povo, Forças Armadas e uma liderança. Quem é a liderança ou quem foi a liderança dessas pessoas? Não tiveram. Foram atraídas para uma armadilha. Até o presidente da República, que costuma acordar tarde durante a semana, acordou cedo domingo e foi para Araraquara. Outro dia conversei com um colega de Israel. Ele falou: que golpe foi esse que o Mossad não ficou sabendo? Quando se há uma tentativa dessa natureza pelo mundo, em poucos minutos, o mundo todo toma conhecimento. Mas qual o objetivo deles? O que eles querem? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, 100 imóveis no Vado Ribeira, móveis no Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos constitucionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Vocês não sabem. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação, onde eu dissequei um inquérito aberto em novembro de 2018. Inquérito que até hoje está em aberto. Inquérito esse que eu mostrei para os embaixadores, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Secreto por quê? Qual é a alma da democracia? É a transparência, é o voto, é a contagem pública dos votos, é a certeza que o eleitor
Chega de dizer que votou em tal pessoa, o voto foi para aquela pessoa. Eu não estenderei muito, não. Que o Malafaia, tecnicamente, se comportou como um brilhante advogado aqui, apesar de ele não ser. Eleições de 22. A gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora. Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá, a Polícia Militar, batendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Nós tínhamos majorado com responsabilidade o Bolsa Família para R$600. Nós, com o Rogério Marinho presente aqui, levamos água para o Nordeste. A Tereza Cristina na agricultura abriu comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com orçamento pequeno, cresceu com sua competência e atendeu o Brasil em obras de infraestrutura. O nosso governo fez o seu trabalho. Por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Será que a resposta está no inquérito 1361, secreto até hoje? Eu cometo um crime. Tranquilo. Se a Rede Globo de televisão me convidar para, a exemplo do que tive no Flow agora, 3 horas ao vivo. Rede Globo, 3 horas ao vivo. Vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito. Mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada o que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 21. A PF não pode investigar o presidente. E não tinha um fato definido. Era um inquérito secreto, originário daquele outro, do fim do mundo. Nos acompanhava 24 horas por dia. O que eles queriam com isso? Minar a presidência da República. Não queriam que a gente continuasse. E houve, sim, mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. Eu não podia mostrar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo. Eu não pude mostrar o Lula em 2009 no Irã defendendo o enriquecimento de urânio para aquele país e o Lula dizendo que era para fins pacíficos. E nós sabemos, o que o Irã sempre quis foi varrer Israel do mapa. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da rainha da Inglaterra. Eu não pude mostrar trechos das minhas falas por ocasião da ONU. Ele fez uma campanha
para menores de 16 e 17 anos tirar título. E essa garotada dessa faixa etária, a tendência é sempre votar na esquerda. Mais de 4 milhões de votos aí. Pelo menos 2 milhões para o outro lado. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilos, cara, me chamaram. De assassino da Marielle Franco. Podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós temos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e teus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Mas foi diferente. Atendemos mais humildes com auxílio emergencial. Compramos 600 milhões de doses de vacina para quem quis tomar. Não exigi de ninguém. Não cobrei cartão vacinal. E o mundo está vendo agora o que foi aquele período, em especial, um relatório do Congresso americano de 500 páginas sobre o assunto. A verdade dói e pode tardar, mas ela não falha. Essas pessoas que estão presas, homens e mulheres, idosos, jovens mães, esse é o motivo desse nosso encontro aqui hoje em Copacabana. Mas o que eles querem no final das contas? Como o ministro disse há pouco tempo, nós derrotamos o bolsonarismo. O que eles querem? Como viram que a questão da inelegibilidade dá para ser alterada. Afinal de contas, me tornaram inelegível por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque estatal? Porque me reuni com embaixadores. E a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia. A primeira, abuso de poder político. Não ganhei nenhum voto com aquilo. A outra, abuso de poder econômico. Não gastei nenhum centavo com isso também. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Com a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe.
Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar, que vai nos intimidar. E agora, indo para o encerramento, senhores deputados federais, senhores senadores, parte presente aqui, nós temos um compromisso que está no coração de qualquer um de vocês. É buscar anistia aos nossos irmãos e irmãs que estão presos nesse momento. Não podemos entender que continuemos tendo órfãos de pais vivos pelo Brasil. Não existe maldade maior do que essa. Hoje, por levantamento, já temos votos suficientes para aprovar na Câmara. Como disse aqui Rodrigo Valadares, lá de Sergipe, que é o relator dessa proposta, e também o sócio de Cavalcante, que é o líder do nosso partido lá na Câmara. Nós seremos vitoriosos. Nós veremos aparecer a justiça, se não é para aquele outro poder que existe para isso, pelo poder legislativo, que até o Lula vete. Nós derrubaremos o veto. Agora, por que a esquerda está contra a anistia? Já que eles, ao longo da história, sempre foram beneficiários de anistia. Como disse há pouco tempo, editorial, o jornal O Estado de São Paulo. Se tirar das mãos do PT a falsa bandeira de defesa da democracia, o PT não existe. Não tem o que apresentar para vocês. Nem para alimentar o pobre, que eles sempre disseram que a nossa meta é dar comida para o pobre, nem isso tem mais. Pesquisas, acreditem ou não, lá no Rio Grande do Norte, eu estou na frente do Lula. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT com o Tarcísio de Freitas. Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos Direitos Humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. Na economia, dá para comparar o Haddad com o Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. Nada dá
dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. Essa democracia que está vivendo com prisão de inocentes, com tortura em cima de depoentes, com ameaça de censurar as mídias sociais. Sem liberdade de expressão não tem democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez, mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês. Sempre digo: ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolhas. Escolhas. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera? A com mais igualdade? Com mais oportunidade? Com mais amor? Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está há 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para eles. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. E aqui comigo, por coincidência, os 2 melhores, os 3 melhores em índice de violência: Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Mas, meus amigos, meus irmãos do Rio de Janeiro, eu só tenho a agradecer a vocês. Desde que vocês acolheram esse jovem garoto caipira em 73, lá em Resende, na Academia Militar. Jamais eu esperava que a minha vida acontecesse tudo isso, bem como jamais esperava que na minha vida ele colocasse ao meu lado pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, patriotas, que têm Deus no coração. O meu ciclo vai se esgotar um dia, mas nós estamos deixando muitas pessoas capazes de me substituir no futuro. Por lá de lá, não tem nenhuma liderança. Por lá de lá, não tem o que falar para se apresentar junto a vocês. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E o último ato aqui, esta senhora que está do meu lado e as suas 2 filhas. Aqui é a viúva do Crezão. Ao seu lado aqui, as 2 filhas. Uma família que tendo em vista a decisão de alguém que devia usar sua caneta para fazer justiça, por 3 vezes negou a liberdade de um cardíaco para ser tratado condignamente. O Crezão acabou falecendo dentro do presídio em Brasília. É inadmissível isso daí. E por uma questão pessoal, luta pelo poder. Eles não derrotaram
nem derrotarão o bolsonarismo. Não derrotaram e nem derrotarão aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Nós estamos mais fortes. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. Tenho certeza, e deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio, não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo. A população cada vez mais está consciente da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. Vai ser uma data para ser esquecida para sempre. As marcas perdurarão para sempre, mas uma data para ser esquecida. Ou conhecida por uma minoria que, usando o poder da sua caneta, tentou jogar o Brasil nos braços de uma ditadura que vocês sabem como ela começa e como ela termina. Ainda dá tempo. O Brasil precisa de cada um de vocês. No próximo dia 6, estaremos na Paulista, em São Paulo. Depois iremos para o Nordeste. Talvez Aracaju, do deputado relator. E assim, nós vamos ganhando força. E com a verdade ao nosso lado, vamos mostrando que o Brasil tem sim de verdade. E dizer àqueles que não gostam de mim, lá de Brasília: eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez mais fala em valores e princípios. Para esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Todo mundo com a bandeira pra cima, todo mundo balançando as bandeiras. Vamos nos manifestar. As bandeiras, os nossos pavilhões, balançando, tremulando com os nossos corações, com a nossa coragem, como brasileiro. Vai! Todo mundo balançando o brasão do Brasil. Somos uma pátria, uma nação. Brasil, Brasil. Balance a sua bandeira, o seu boné. Balance o brasão, o Brasil, o coração. Nação brasileira, unidos todos. Jair Messias Bolsonaro. Brasil quer Bolsonaro.
O brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. Volta, volta. Quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. O brasileiro. Todo mundo cantando junto, vamos lá! Bolsonaro. Volta, volta. Quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. O Brasil quer Bolsonaro. Alô, Brasil! Brasil! O brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. 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 Todo mundo se manifestando, balançando suas bandeiras, acenando. Obrigado pela sua presença. Vamos lutar pela democracia, pelo nosso Estado de Direito. Vamos lutar pelo nosso povo, juntos, unidos, em uma só canção, em um só coração, uma só emoção, juntos, um só pensamento. Anistia já! Vamos mostrar a força do povo brasileiro. Agradecer à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, agradecer ao Corpo de Bombeiros, enfermeiros, paramédicos, ambulância de plantão, todos que lutaram em prol dessa democracia, essa linda festa. Agradecer a todos vocês. O mito voltou. Estamos buscando o mito ao nosso lado, ele voltou. Obrigado a todos vocês. O nosso Brasil merece, a você merece tudo isso, a melhoria do nosso Brasil. Ontem nós tivemos uma praia ao lado, grandes shows aí a nível nacional, não deu 10% da população que nós trouxemos hoje para esse grande movimento em prol da nossa nação. Enquanto eles levam o povo, água, festa e pão, nós trazemos esperança no coração. Hoje mostramos que não saímos de casa para festar, mas para lutar por uma democracia. Mostrar que estamos presentes e juntos somos mais. Alô, Brasil! Nas terras de sol e esperança, erguem-se vozes contra a opressão. Povo valente com fé na mudança. Quero convidar vocês, dia 6 de abril, a grande manifestação na Paulista, em São Paulo. Aquele que não puder ir, coloque do lado da sua casa, do lado de fora, uma faixa, uma bandeira. Coloque uma faixa do seu deputado, aquele que você votou, para que ele possa se unir a nós, para que possamos fazer um Brasil melhor. Faça valer o seu voto. Busque naquele que você votou, aonde está a imparcialidade dele com tudo que está acontecendo. Ou aplauda se ele estiver vivendo e lutando por nós. Esse é o momento, Brasil! De peito aberto, coração e coragem, vamos, Brasil! Vai! Toca o Robério! Coração da floresta no sertão, tanto heróis, filhos do chão. Todos homens, a mesma luta, trabalhadores do campo, da cidade, a mesma luta de todos. O homem rural, o homem do campo com tanta luta, o homem da cidade, o homem urbano com tanta entrega para lutar e educar os seus filhos. Temos que somar. O Brasil, cada um de cada cantinho do Brasil, não será esquecido em nossa manifestação, porque lutamos para todos e por todos os brasileiros. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, que essa democracia esteja viva em nossos corações. Agradecer ao governador do estado do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, à Guarda Municipal, à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 7 Rios, o nosso muito obrigado, à Guarda Municipal, a todos que estão envolvidos na segurança desse evento. Agradecer a todos os grandes parceiros que estão vivendo essa história. O meu muito obrigado a todos vocês. Agradecer a todos os políticos, governadores que estão presentes e participando com a gente desse momento tão importante. E é tão importante que você grave o nome de quem eu estou falando aqui, que são os nossos companheiros, deputados, governadores, vereadores, pessoas que estão vivendo esse momento e são aqueles que você votou para que você possa cobrar.
Quero agradecer aqui, meu agradecimento em nome de todos os brasileiros. Agradecer ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Agradecer ao governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, governador Mauro Mendes, aqui presente do Mato Grosso, Grande Mauro, senador Flávio Bolsonaro, senador Magno Malta, senador Portinho, senador Rogério Marinho. Esses homens estão vestindo e lutando pelo Brasil, vestindo a camisa da nossa nação. Agradecer ao senador Bartoli, agradecer ao senador Ilzaci Lucas, agradecer ao senador Wilder,